Boa noite, pessoal. Então, neste vídeo aqui eu vou resolver três questões da lista de cônicas, nas questões 9, 10 e 11. Todas elas falam sobre elipses, né? Mas vamos ver aqui a primeira. A nona questão, um ponto pxy se desloca de modo que a soma de suas distâncias aos pontos A, 3, 1 e B, 5, 1 é 10. Diga qual a curva descrita por P e em seguida determine sua equação. Ora, é fácil ver, né, que a curva descrita tem que ser uma elipse, né? Por que uma elipse? Porque a gente sabe pela definição de elipse que elipse é justamente, né, o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos chamados focos é constante. E no caso aqui a gente tem, portanto, que A e B A é um dos focos, né? E B é o outro foco. Certo? Então a gente já descobriu aí, esses são os focos, e a gente sabe que essa distância que é constante é justamente o comprimento do eixo maior, né? É o maior tamanho possível que você pode ter. Então, a gente sabe que essa constante 10 é o 2A. Portanto, o A é 5. Tá ok? Então, outra coisa que a gente pode inferir aqui, né? Onde é que está o centro da, da nossa elipse? Está no meio do caminho entre os focos. Então, se A e B são os focos, o centro deve estar por aqui, né? No meio do caminho, ou seja, neste ponto aqui, que é o ponto C. O x é menos 1 e o y é 1. Então, o centro é o ponto menos 1, 1. Tá? Então, o que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber que é o B, né? Mas, para saber o B, a gente sabe que a distância entre os focos é justamente o 2C, né? A distância focal é o que a gente tem chamado de 2C. Mas olhando aqui para a figura, né? Basta ver pelas coordenadas, ou olhando aqui, fácil, verificar que a distância entre os focos é 8. Você está indo de menos 6 até, ou melhor, menos 5 até 3. Tá? Então, esse 2C é 8. E, portanto, o C aqui é 4. Muito bem, mas se o A é 5 e o C é 4, a gente sabe que existe uma relação, no caso da elipse, né? O eixo maior é o A, é 2A, né? O eixo maior, o eixo menor é 2B. E o C é a distância focal, que no caso da elipse, a distância entre os focos é menor do que o tamanho do eixo maior, não é isso? Então, a gente tem essa relação que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E daqui eu descubro que o B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos C, que é 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 9, né? 25 menos 16 dá 9. Portanto, B é 3. Beleza, então a gente sabe que é uma elipse. A elipse é de eixo horizontal, né? Porque o eixo focal aqui, ó, o eixo que contém os focos é horizontal. Então a gente sabe que a equação dela, em geral, vai ser dessa forma: x menos u ao quadrado mais y sobre a ao quadrado, y menos v ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Onde u e v são as coordenadas do centro, que a gente já obteve, menos 1 e 1. A é o semi-eixo maior, metade do eixo maior, que é 5. B é o semi-eixo menor, que é 3, comprimento do semi-eixo menor 3.
tá? Portanto, a gente já obteve todas essas informações de modo que a nossa elipse tem a equação x menos u é menos 1, menos menos 1 mais 1, tá certo? Sobre a ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais y menos v, que é 1, sobre b ao quadrado, igual a 1. Tá? Então, essa é a equação da pedida, né? E se a gente fizer o desenho aqui no GeoGebra, a gente vai obter esta curva aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se você observar, né? Qual é o comprimento do eixo maior aqui? Você está indo de menos 6 até 4, então é 10, exatamente. Ó. Se você está nesse ponto aqui, ó, a soma das distâncias aos focos vai dar esse tamanho aqui dá 8, mais 1, 9, e você volta daqui para cá, 10. Tá? Então a soma das distâncias é constante igual a 10. A gente tem até outras informações que eu poderia colocar aqui, né? Por exemplo, onde é que está o latus rectum dessa elipse, né? O latus rectum é esse segmento que a corda focal, né, um segmento que tem extremidades em pontos da elipse, é perpendicular ao eixo, aqui está o eixo focal, né, que é a reta y igual a 1, tá? Eu tenho esse eixo normal aqui, ó, que é a reta x igual a menos 1, aqui está o centro, né? Os focos, a gente tinha visto, né, que quanto é que tinha dado mesmo os focos? Os focos estão aqui já, né? Então já calculei os focos A e B. Então esse comprimento aqui é 3, ó, certinho, é o B. Esse aqui é o A, ó. E o latus rectum está aqui, ó. Esse segmento que é perpendicular ao eixo focal passa por um dos focos. Podia colocar ele aqui também. Tá? E se a gente tem uma fórmula para o comprimento do latus rectum, que é 2b ao quadrado sobre A. Então, o B é 3, né? E o A é 5. Então vai ficar 2 vezes 9, 18 sobre 5, que é 3,6. Não é isso? E se você olhar, né, esse comprimento aqui é exatamente. Não sei se está dando para ver. Se eu fiz a conta direito. Espera aí, mais uma vez. O B é 3. 1, 2, 3. O A é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Então vai ficar 2 vezes B ao quadrado. 2 vezes 9 é 18 sobre 5. Multiplicando por 2 dá 36 sobre 10, 3,6. Tá aqui. Aqui na figura é um pouco menos que 4, né? Tá certo. Tá certo. Tá, então, a gente pode obter mais informações ainda da elipse. Vamos agora à próxima questão, que é determinar o comprimento dos raios focais do ponto P 3,7 quartos sobre a elipse,
7x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 112. Ou seja, ele já deu aqui a equação da elipse, que eu já plotei aqui no GeoGebra, né? Diz que esse ponto P pertence à elipse. Então, se você substituir aqui, ó, 3 no lugar do x, vai ficar 7 vezes 3 ao quadrado, mais 16, o y aqui, quando você substituir por 7 quartos, vai cancelar o 16 com 16, vai ficar 7 ao quadrado, e aqui você vai ter 7 vezes 7, aqui 9 vezes 7, né? Então vai ficar, desculpe, isso, 9 vezes 7 aqui, e vai ficar 7 vezes 7 aqui, né? Porque vai cancelar o 16. Então você vai ter 16 vezes 7, que dá justamente 112. Então esse ponto de fato pertence a essa elipse, né? Mas o que ele está pedindo na questão é o comprimento dos raios focais, ou seja, a gente tem que descobrir onde estão os focos, devem estar por aqui assim. E os raios focais são esses segmentos que ligam um ponto P aos focos, né? Então ele quer descobrir esses raios focais aqui. Então, no fundo, o que a gente precisa descobrir aqui é onde é que estão os focos. Então, a gente vê que essa é uma elipse, né, como aqui, ela já está meio na forma padrão, né? Se vamos colocar ela na forma padrão mesmo, é só, não precisa nem completar o quadrado, porque ela já está aqui, né, na forma. Basicamente, a gente só vai precisar dividir por 112, e como eu falei, 7 vezes 16 dá 112. Então, se você dividir por 112, vai ficar x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 7. Tá? Porque quando você divide 16 por 112, dá 7. Igual a 1. Então, isso aqui está me dizendo que o centro dela, que é aquele U e V, né, é 0, 0. O A, que é o maior aqui, né, o 16 aqui é 4 ao quadrado, não é isso? Então, daqui a gente conclui que o A aqui é 4 e o B é raiz de 7. Tá? Então, dá até para ver pela figura aqui que a gente tem o A aqui é 4 e esse comprimento aqui deve ser raiz de 7, tá? Que é o B. Então, posso botar aqui o A e aqui o B. Beleza? Então, só falta descobrir onde é que está o vértice, né? O foco. E para isso a gente precisa aqui saber onde é que está qual é o valor de C. Mas a gente tem a relação, né? Que na elipse A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então daqui eu concluo que o C ao quadrado é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então vai dar 16 menos 7, de modo que o C é igual a 9, né? C ao quadrado é igual a 9, C é igual a 3. Então, onde é que estão os focos que a gente está buscando? Os focos estão aqui, ó, a 3 unidades do centro. Então, vai ter um foco aqui e o outro foco vai estar aqui. Beleza? Então, o que ele está pedindo são os raios focais, são essas retas aqui, ó. O tamanho dessas retas. Beleza? Mas aqui ficou fácil agora, porque vamos chamar tem aqui a distância de P a F1, que é um dos raios focais, né? E P a F2, que é o outro. Tem essas duas distâncias. Agora, se você olhar bem, ó, o P tem a abscissa 3 e o foco também tem a abscissa 3, de modo que essa distância aqui é muito fácil, é simplesmente 7 quartos. Tá? Então, o foco aqui, esse primeiro raio focal de P a F2 é simplesmente 7 quartos, que é essa distância aqui.
Aí você poderia pensar, bom, agora eu tenho que calcular essa distância aqui, né? Mas não é necessário, porque como é uma elipse, você sabe que a soma dessas distâncias aqui é constante. Então, como você sabe que tem que dar, qual é a constante que tem que dar, né? É o 2A, que é 8. Então, o PF1 é simplesmente, eu não preciso fazer a conta dessa distância aqui, né, de PAF1. Eu simplesmente tenho aqui que o PF1 é o tamanho, a soma dos dois, que tem que ser 8, né, é 2A, menos o PF2. Tá ok? Ou melhor, o PF2 que é 7 quartos. Então aqui tem que dar 36 menos 32, né? 4 vezes 8, 32, menos 7, 25 quartos. Então tá aí, esses são os comprimentos, né, dos raios focais, que são esses segmentos que unem um ponto da elipse, o ponto P da elipse, aos focos. Beleza? É claro que aqui a gente deu um pouco de sorte, porque o ponto P justamente está em cima aqui do foco, né? Então calcular essa distância foi fácil. Mas em geral você calcularia uma distância e a outra é simplesmente 2A, que é esse comprimento, a soma dessas distâncias dá 2A. Tá? E você calcularia uma distância e a outra seria pela diferença aqui. Muito bem. Finalmente aqui a questão 11. Determine uma equação da cônica com centro na reta x menos 3 igual a 0, eixo focal paralelo ao eixo OX, um dos vértices 7, 0 e excentricidade 1 meio. Então, aqui, quando a gente vê que a excentricidade é 1 meio, isso já diz que é uma elipse, né? Então, é uma elipse. Então, vamos investigar o resto das informações. É uma elipse. Ele diz que o centro está na reta x menos 3 igual a 0, ou seja, x igual a 3. É essa reta aqui. O centro está por aqui. Mas ele diz que o eixo focal é paralelo. Então, o eixo focal é paralelo ao eixo OX. Então, tem que ser uma reta horizontal. E que o vértice está aqui, em 7, 0. Então, como o eixo focal tem que passar pelo vértice, o eixo focal é essa reta paralela à reta... quer dizer, tem que ser... O eixo focal tem que ser paralelo e tem que passar no vértice, né? Então, isso vai determinar um ponto aqui sobre essa reta, onde ele diz que está o centro. E como o V é ordenado a 0, isso significa que eu já sabia que o centro tinha que ter abscissa 3, porque está nessa reta, x igual a 3. Então, eu já descobri que a ordenada tem que ser 0 também. Então, assim eu descubro que o ponto C, o centro da elipse, é o ponto 3, 0. Muito bem. E, portanto, este comprimento aqui, a distância de C a V, que é o A, né? É igual a quanto? É igual a 4. Ou melhor, é igual a 7. Certo? Desculpe. O A é essa distância que vai do 3 ao 7, né? O x do centro é 3. O x do vértice aqui é 7. Então, essa distância aqui é 4. Então, A é 4. Deixa eu botar... Tá? E o que mais a gente tem? Bom, ele diz que a excentricidade é 1 meio. Mas a gente sabe que a excentricidade é C sobre A. É uma relação que a gente tem para as cônicas, elipse e hipérbole também. Então, daqui eu concluo que o C tem que ser 2, né?
Então, porque eu vou ter aqui 1 meio é igual a C sobre 4. Então, C tem que ser igual a 2. E se C é igual a 2, eu preciso descobrir quem. Quem é o eixo menor aqui, né? Mas aí a gente tem, volta de novo a relação, que a gente tem que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como eu já tenho o A e o C, então vai ficar A ao quadrado menos C ao quadrado. O A é 4, então vai dar 16 menos 4, né? Dá 12. E o B, por exemplo, finalmente é raiz de 12. Tá ok? Então, eu já tenho tudo que eu preciso para saber a equação. Porque como é uma elipse de eixo focal horizontal, a gente sabe que ela tem que ser dessa forma. X menos U ao quadrado sobre A ao quadrado, Y menos V. Menos V ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Eu já tenho U e V, que são as coordenadas do centro, 3, 0. Já tenho o A, que é 4, e o B ao quadrado é 12. Tá? Então é só substituir os valores agora aqui. Então a equação final é x menos 3 ao quadrado sobre A ao quadrado, que é 16, mais y menos v, que é 0. Então, não tem parêntese aqui, né? Sobre b ao quadrado, que é 12, igual a 1. Certo? Então, assim terminamos com essas questões. E vocês estão vendo aí que, né, a gente poderia ter pedido outras informações aqui, né? Esse b é raiz de 12. Poderia ter pedido onde é que está o foco, né? O foco está... o C a gente calculou é 2, então você está 2 unidades, né, do centro. Então, um dos focos está aqui, outro foco está aqui, tá? O latus rectum vai dar quanto? Vai dar 6, né? É só fazer a conta aqui, ó. Não precisa nem fazer a conta. O latus rectum aqui tá fácil de ver pelo gráfico que dá 6, né? E se você calcular, se eu pedisse, né? Dá 2b ao quadrado sobre a. Então, b ao quadrado é 12, então vai dar 24 sobre 4, dá 6, exatamente o que a gente tinha visto, né? Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima.